Olá, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, tratando de assuntos muito importantes. Como de sorte hoje o assunto é de extrema importância. Meu amigo, como os temperos tornam um alimento mais saudável? Tempere também suas emoções com pitadas de amor e alegria, tornando sua vida mais apreciada por aqueles que estão à sua volta. Assunto de hoje, nós vamos falar sobre alimentação super especial para as pessoas que têm câncer e para as pessoas também que podem se prevenir contra o câncer. Eu converso com Daniela Mantavelli Silva, nutricionista clínica. Tenho certeza que eu vou fazer uma entrevista deliciosa com você, querida. Olá. Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Tudo bom? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Para quem tem os olhos assim tão bonitos, né? Tudo é bom. A vida é verde. Você enxerga tudo verde? Assim não, né? Acredito que um pouco mais do que outras pessoas, pelo fato de ser nutricionista. Verdade, tem a ver, né? Aliás, é o que o nutricionista sempre fala, ou nutricionista, né? Muito verde. Exatamente. Muito verde. Verde é bom, né? Com certeza. Verde é bom, o prato tem que ser colorido, né? Essa coisa toda. Sim. Daniela Mantavelli Silva, nutricionista clínica com formação em residência multiprofissional e especializações em nutrição hospitalar e ambulatorial, nutrição ortomolecular e prescrição de nutracêuticos, é isso? Exatamente. O que é nutracêuticos? Nutracêuticos são princípios ativos contidos nos próprios alimentos, mas que podem ter um uso terapêutico em algum tipo de patologia. Ah, muito bom. Mestranda pela Unesp em Ciências Nutricionais e docente de nutrição, professora de nutrição na Unimetrocamp. É isso mesmo também, né? Exatamente. Vamos lá, então. Aliás, começamos a falar sobre Outubro Rosa, né? A conscientização da importância do exame preventivo ao câncer de mama. Já tem Novembro Azul também, né? Exatamente. Normalmente as mulheres procuram mais em outubro do que os homens procuram em novembro, né? Porque os homens são, né, tudo assim, umas babaquices que não tem nada a ver, né, Isso querida? ainda é um dogma no Brasil, né? Um Verdade, preconceito, verdade. Então. As pessoas que têm predisposição ao câncer, elas precisam de uma alimentação diferenciada? Com certeza. Se no histórico familiar da sua família existe a pessoa que já teve algum problema com câncer, uma avó que tenha tido câncer de mama, uma tia, realmente a atenção tem que ser dobrada, a sua alimentação tem que ser um pouco mais cuidadosa do que uma pessoa que não tem esse histórico familiar. Perfeito. Por exemplo, quem é especializada nesse tipo de alimentação, nesse tipo de prescrição desses alimentos, tem um nome específico ou é nutricionista puro e simples? Não? Grosso modo é o nutricionista. O nutricionista ele está habilitado a tratar qualquer tipo de patologia com alimentos, a princípio. Então, a nossa premissa é trocar tudo que pode ser colocado em alimento. Tá. Na medicina, e eu brinco, na aviação também, tudo é preventivo. O avião faz manutenção preventiva, para não dar o problema. A medicina, tudo que é preventivo, quando descobre o problema, acaba tendo muito mais facilidade de tratamento. Na alimentação é assim também, a prevenção com alimentos importantes é melhor do que o tratamento, ainda que tenha alimentos importantes depois? Sempre. A forma mais eficaz de prevenção é a alimentação saudável. É aquela alimentação que privilegia alimentos naturais, diminuição dos alimentos industrializados, dos alimentos ultraprocessados. É aquela alimentação, Alberto, do tempo da vovó, em que tudo era cozinhado em casa, tudo era feito, tudo era colhido e processado naquele momento, naquela hora. É essa a ideia. Por isso que fatalmente nossos avós estão tendo um tipo de velhice muito mais saudável do que a nossa. Então, com certeza. Mas por que nós estamos vivendo mais? Por conta dos avanços da medicina, por conta dos avanços dos medicamentos. Os medicamentos hoje em dia eles são capazes de esticar a vida de uma pessoa em até 10 anos. Só que eles fazem metade do caminho, né? A outra metade está nas nossas mãos. De que maneira? Alimentação saudável, sono reparador, atividade física, evitar, dentro do possível, os momentos de estresse. Eu tentei, mas não consegui, viu? Porque todos que vêm aqui, eles falam que a gente tem que ter alimentação saudável, praticar exercício,
não vi ninguém falar, ó, pode comer o que você quiser, não precisa fazer nada, pode ficar em casa. E vocês não falam isso pra gente, né? Porque, de fato, a vida moderna deixou a gente muito sedentário. Antigamente, para você fazer determinada coisa, por exemplo, um almoço, você tinha que pegar a galinha, tinha que matar a galinha, tinha que limpar, tinha que colocar o fogão a lenha para funcionar. Depenar a galinha, ai, tadinha dela. Exatamente. As pessoas antigamente gastavam muito mais caloria do que hoje. A nossa vida é muito sedentária e por conta disso, a vida se tornou sedentária, a alimentação se tornou pobre dos nutrientes que antigamente estavam todos disponíveis nos alimentos, então não tem jeito. Então vamos lá, quais alimentos ou que linha de alimentos as pessoas que se consumirem terão uma prevenção um pouco maior? Claro, ninguém pode garantir que não vai ter, né? Exatamente. Mas ficam assim um pouco mais imune ao ser acometida por um câncer. Legumes, verduras e frutas. Temos que garantir que a nossa alimentação tenha 400 gramas de legumes, verduras e frutas todos os dias. Isso equivale mais ou menos a 2 frutas e 3 porções de saladas e legumes todos os dias. Pode me dar os parabéns. Eu estou nessa linha. Parabéns mesmo, você faz parte de uma pequena parcela da população. Eu vou dizer mais, também não sei se o exagero pode trazer consequência, mas 2 porções de fruta para mim é muito pouco. Eu, no mínimo, 4 a 5 porções de fruta por dia. Maravilhoso. 2 porções é o mínimo. Ah, é o mínimo. Ufa! Porque eu sou muito, mas sou muito apaixonado por fruta. E não consigo comer sem ter verde, sem ter salada, isso eu não consigo. Então, mais ou menos nesse caminho eu estou. Mas quanto ao sedentarismo, a gente vai deixar para outra conversa, para um outro dia. Já estou mais ou menos no caminho, sim, tá certo? De fato. E quando você fala 400 gramas de fruta, legumes, verduras e tal, isso tem que ser orgânico ou pode ser dessas que a gente compra na feira sem ser orgânico mesmo? Como é que é? Eu ouço muito essa pergunta no consultório, porque a gente ouve falar muito a respeito dos pesticidas, né? Isso. E do problema que ele causa, né, no nosso organismo. Mais vale você consumir um legume ou uma verdura com os agrotóxicos do que não consumi-los. O benefício que aquelas vitaminas, que aquelas fibras, que aqueles nutrientes vão proporcionar no seu organismo vai ser superior ao risco pelo fato de estar ingerindo esses agrotóxicos. Ah, entendi. Então, o melhor seria, claro, se você pudesse ter orgânico. Padrão ouro seria você ter acesso... Isso, ao orgânico. Sim. Mas, se não... Qual o benefício, por exemplo, de uma alface hidropônica? Tem algum benefício, não? A hidroponia é uma técnica que permite que você cultive mais daquele vegetal em espaços pequenos. Então, ela resolve problemas de pequenos espaços, entendeu? Você consegue cultivar alface, de repente, na varanda da sua casa. É só fazer um sisteminha simples, com canos, enfim, isso é possível. Os nutrientes que esse vegetal encontraria na terra, você coloca na água, você dilui na água, que vai alimentando as raízes dessas plantas. Mas o perfil nutricional não é idêntico à verdura que é produzida no solo. Mas antes um alface hidropônico do que nenhum alface. Tá, mas isso não você disse 400 gramas diário da verdura, da fruta, do legume e tal, mas você precisa ter a proteína, precisa ter a carne, o carboidrato também. Exatamente. Tem que ser tudo balanceado. Sim. E falando de proteína, que são as carnes, a carne vermelha se relaciona com uma incidência maior de câncer. Então a gente não pode ultrapassar a quantidade de 500 gramas por semana de carne vermelha. Por semana? Por semana. Então, o que a gente tem que fazer? Come um dia o seu bifinho, no dia seguinte, coma peixe, no próximo, coma frango. Mas e o churrasco, querida? É uma grande questão. Também porque o próprio processo de cozimento do churrasco também acaba adicionando nessa carne produtos da combustão incompleta do carvão que são cancerígenos. Produto da combustão incompleta? Do carvão. São aquela fuligem? Exatamente. Então, mas então, se você fizer um churrasco com uma churrasqueira, a gás é melhor? Esse processo que a carne passa, esse grelhadinho que a carne ganha com o tratamento térmico, é que é a grande questão. Então, a gente não pode comer coisas muito marronzinhas, muito tostadinhas, a carne, porque, infelizmente, ela tem substâncias que acabam incidindo com o aumento do aparecimento do câncer. Então, o melhor tipo de preparo para carnes
é assada, é ao molho. Ah, entendi. Então não pode exagerar no churrasco, gente. Tá. Tem pessoas que fazem churrasco todo fim de semana. Aham. É um hábito a se repensar. Tá. Aquele parabéns que você me deu, você já pode tirar, tá? A gente conversa depois, mas então Tudo bem. preciso dar uma reparada aqui. Bom, doutora, não é doutora, né? Nutricionista. Por vezes as pessoas falam, mas na verdade, até mesmo dentro de determinados segmentos, o doutor é aquele que defende, que faz doutorado, que Sim, defende tese exatamente. e tal, essa coisa toda, né? Mas, Daniela, as pessoas, quando procuram por você, elas procuram por uma vida saudável, procuram para o emagrecimento ou procuram por uma prevenção de doenças? Eu trabalho com clínica de atendimento à população, então os perfis mais variados. Desde a menina que quer emagrecer 5 quilos porque quer entrar num vestido que está apertado, o atleta que quer ganho de massa magra, a senhorinha que está com diabetes descontrolado, os perfis são os mais variados. Tá. E todo tratamento, se é que a gente chama de tratamento, imagino que sim, o emagrecimento, quando ele é muito rápido, há uma tendência a que se torne elástico dele voltar, alguma coisa assim ou não? Toda dieta muito restritiva, ela acaba conduzindo o paciente a algum tipo de comportamento compulsivo. Se eu falar para você agora, não coma mais pão, você vai começar a desenvolver uma certa fissura por esse alimento. E assim com chocolate, com tudo. Então, qual que é a grande sacada? Todos os alimentos são permitidos. Alguns com uma frequência maior e outros com uma frequência menor. Por exemplo, nós vivemos aí a campanha, estamos vivendo a campanha do Outubro Rosa, essa coisa toda. Há alimentos que comprovadamente ajudam a prevenir o câncer de mama? Existem, não somente o câncer de mama, como o câncer de uma forma geral. São os alimentos que são ricos em antioxidantes. Então, convém muito a gente começar a colocar na nossa dieta, por exemplo, a cúrcuma, que também é conhecida como o açafrão da terra. Sabe aquele pó laranja que a gente encontra na parte de temperos no supermercado? O açafrão da terra ou a cúrcuma? Não, amarelo? O amarelo, exatamente. O amarelo, Exatamente. Ele tem uma substância chamada curcumina. Curcumina. Que tem um poder antioxidante altíssimo e traz uma grande vantagem para quem está passando pelo tratamento de câncer e para também quem quer evitar. Muito legal. Isso aí se põe pode em no cima tempero. Até já vi arroz com amarelado cremes, e tal. ensopados. Você E pode altera muito o sabor, não? Não, ele não altera muito o sabor. Ele altera bastante a cor. A cor. Tudo que você faz é ficar amarelo ouro, né? Mas eu acho diferente do alcanre, que é a comida indiana, que altera o sabor, que tem um sabor. Exatamente. Tem cúrcuma também ali, não? Tem cúrcuma. Tem também? Por isso que ele é amarelo. O curry é uma junção de várias ervas, de 12 ervas, na verdade, de 12 especiarias. Entre elas a cúrcuma, por isso que ele é amarelo. Olha, que legal. E quando a pessoa já está no processo, já está com o problema, há pessoas, e eu conheço bem de perto, há pessoas que foram diagnosticadas com o tumor de seio, né? Não passaram pela mastectomia radical, optaram por uma alimentação diferenciada e sumiu. Até quero trazer aqui a pessoa, mas ela não quer. Hoje a medicina é muito complicada, né? Sim, de fato. E o médico que a acompanhava ficou estarrecido de ver o que aconteceu. Mas foi 90% ou 99% baseado em alimentação. Mudou radicalmente a alimentação. Sim. Tanto que ficou aí 25 anos sem ter o tumor. Então, há pessoas que já são acometidas pelo câncer, por exemplo, e que passam a mudar radicalmente a alimentação e você também, nesse caso, prescreve toda a alimentação correta para isso. Com certeza. E aí a gente tenta aumentar o máximo possível a questão dos antioxidantes, porque não está apenas na cúrcuma, né? São as especiarias de um modo geral. Então, a canela tem um poder antioxidante muito bom. A canela, o gengibre, o chá verde, as ervas frescas, como, por exemplo, o alecrim, o tomilho. Alguns temperos, como, por exemplo, o alho, a cebola. Então, convém. Mas tudo que você está falando aí,
Eu não sei, mas eu acho que está aí no cotidiano de todo mundo, não está? Exatamente, de fácil acesso. Mas o que está acontecendo? Mas então, por que há tanta incidência de câncer se todos esses ingredientes, né, que você tem falado aí, eu vejo a todo mundo. Você vai fazer um arroz, você tem que pôr, você tem Alho, tem um alho, tem cebola, toda hora. O gengibre vai em uma série de coisas. Alecrim já é um pouco mais difícil, só determinadas comidas que as pessoas enfeitam, dão aquele toque e tal. Mas eu vejo basicamente o que você tem falado e por que ainda assim estamos tendo uma incidência muito grande de câncer? Porque, infelizmente, as pessoas se habituaram a desembalar mais e descascar menos. O famoso temperinho de tabletinho, temperinho de saquinho, meu arroz, meu feijão, meu bifinho, para tudo tem um tempero específico. Então, as pessoas, nessa questão de praticidade, preferem comprar essas coisas industrializadas a ter que descascar um alho, descascar uma cebola, picar, enfim. É a praticidade da industrialização que faz isso, né? Entendi. A verdura, quando é cozida, ela perde ingrediente, não? Ela pode perder um pouco. Ingrediente, as suas substâncias. Algumas folhosas podem perder um pouco de nutrientes para a água do cozimento, né? Mas isso não significa que elas vão ficar totalmente isentas do nutriente. Então, apesar de elas terem passado pelo tratamento térmico, convém consumi-las. Isso no caso do espinafre, da couve, né? Da mostarda, enfim, aquelas cozidas. Querida Daniela Mantavelli Silva, vamos dar um tempinho aqui, nós vamos para o intervalo. Dá tempo aí da pessoa dar uma mexidinha aí nesses ingredientes que ela falou aqui, que já deu até fome. A gente volta já, aguarde instante só. Já retornamos aqui no nosso Visão Geral de hoje com a Daniela Mantavelli Silva, nutricionista clínica. Daniela, na vida é tudo uma questão de hábito, né? Eu, por exemplo, tudo que foge assim da minha rotina, eu tenho uma tendência a esquecer, o que é lamentável. Às vezes a gente passa cada vergonha com isso, mas vamos lá. E hábito é uma coisa que, como o próprio nome diz, habitualmente você vai fazendo, vai criando uma rotina e tal. A alimentação adequada, ela tem que começar na infância. Com certeza. Até porque é na infância que você vai ofertar para a criança os diferentes sabores. Uma criança que cresceu sem experimentar o gosto do limão, o gosto de um caju, o gosto de uma goiaba, quando ela ficar maior, a chance dela rejeitar esse alimento é muito maior. Então é muito importante que essa criança esteja exposta ao maior número diferente de alimentos. Para ir já se adaptando, Exatamente. né? Até porque é até uma questão absortiva. Se você não expõe a criança a diferentes tipos de nutriente, com o passar do tempo ela vai perdendo a capacidade de absorver esses nutrientes pelos receptores intestinais. Você falou de algo aí que eu queria te perguntar. Limão. É bom tomar um limão em jejum? Isso é bastante polêmico. Muitas pessoas fazem uso dessa estratégia para emagrecer, para alcalinizar o organismo. E o limão, ele é uma ótima fonte de vitamina C, é uma fruta que tem que ser incorporada na nossa dieta, mas não com essa expectativa de emagrecer. O limão dentro de uma dieta equilibrada, ele é muito bem-vindo, mas jamais com essa estratégia para emagrecer. Eu ouço pessoas contando histórias como, por exemplo, consumir 1 limão espremido no primeiro dia em jejum, no segundo dia 2 limões espremidos, no terceiro 3 e vai aumentando. Já deu água na boca aqui, ó. Sabe por quê? Eu tomo um limão todo dia espremido, mas não é para emagrecer, tanto que eu não tomo magro, tá certo? Mas eu tomo. Isso é uma questão que já vem lá pela alcalinização do corpo, do organismo, entendeu? Eu também não sei. O médico um dia falou para mim que era bom tomar, e eu tomo, mas eu já vi pessoas também que. Tem um livro que se chamava Cura pelo Limão, se chama Cura pelo Limão, nem sei quem escreveu. Mas você vai tomando, você vai aumentando, 1, 2, 3, vai depois você vai até 9, depois você vem 8, 7, 6. É um negócio assim que eu vou te contar, hein? Já não é fácil, e olha que faz tempo, hein? Exatamente. Vai tomar cuidado com os dentes também, porque ele pode ferir um pouquinho o esmalte dos dentes, né? Exatamente. Imagina uma pessoa com problema gástrico, uma pessoa com úlcera, que fica sabendo isso com um amigo da esquina e começa a fazer. Olha, eu vou dizer uma coisa, ainda bem que medicina não é uma ciência exata, né? O que é bom para mim nem sempre é bom para você e tal, mas eu vou dar um testemunho aqui. Eu tinha muita... Bom, a doença do século passado eu tive, gastrite. Tive muito.
Dizem que desse século vai ser a depressão, né? Espero não ter. Nem vou ter tempo também para viver tanto tempo nesse século aqui para ter depressão. Mas eu tive gastrite muito forte. Depois que eu comecei a tomar limão, nunca mais tive. Nunca mais senti dor de estômago, nunca mais. Não significa que vai dar certo para você, entendeu? Não significa. Mas para mim deu certo. Exatamente. Não sei se foi que eu comprei ideia tão forte que acabou, junto com o limão que eu tomo, eu já estou tomando ali no pensamento os ingredientes, os remédios para cuidar da gastrite, que eu nunca mais tive. Bom, e os nossos, quando você fala dos nossos que estamos desembalando mais e descascando menos, isso a modernidade está mostrando para as crianças. Eu sou avô, eu vejo muita coisa, embora, graças a Deus, a gente percebe a família enveredando por caminhos diferentes, não está muito mais descascando do que desembalando. Porque esses embalados, eles são complicados numa sequência, né, doutora? Exatamente. Desculpa, mais uma vez, doutora, perdão. Não por isso, em absoluto. O grande problema dos alimentos industrializados são os produtos químicos que existem para conservá-los. Muitos deles já têm um potencial conhecido cancerígeno. Por exemplo, o corante caramelo, presente em tantas bebidas gaseificadas, em tantos produtos. Já é conhecido. O corante amarelo, ele tem potencial carcinogênico. E a indústria continua adicionando esse corante amarelo em quase tudo que a gente consome, que é industrializado. Mas não é o caso de uma intervenção do governo nesse sentido? Exatamente. Tem que ter uma pressão política para que algumas diretrizes sejam revistas com relação à legislação. Tem que ser, o ministro da Saúde tem que ser um médico atuante para entender, para saber, para fazer uma intervenção nesse sentido. Porque não adianta, porque nossas crianças e tudo que é docinho... Aliás, me fale do açúcar. Até quanto o açúcar é vilão? O açúcar, ele tem que ser uma exceção na dieta. A energia do açúcar tem que corresponder a muito pouco do total energético do seu dia. O açúcar, ele não pode estar inserido em todas as refeições em quantidades grandes. Por exemplo, um erro muito comum, as pessoas tomam café, muitas vezes durante o dia, e um café muito adoçado. Você está ingerindo açúcar muitas vezes ao dia, em pequenas porções. Isso é muito ruim. Então, o açúcar, ele tem que ser uma exceção. Você tem que tentar consumir os produtos com o sabor natural, experimentar os sucos com o sabor da fruta. Não é todo suco de laranja que precisa ser adoçado. Não é todo suco de abacaxi que também precisa ser adoçado. Dê essa chance para o seu paladar de se acostumar com o alimento com o gosto que ele tem que ter. Porque a gente acaba viciando o nosso paladar com coisas muito doces e muito salgadas. É impressionante o que você está fazendo e é uma coisa assim muito interessante. Eu sempre tomei café, aliás, eu quero falar com você sobre o adoçante. Eu sempre tomei café e não tomava pouco, não. Eu sempre tomei café com adoçante. Não com açúcar, há muito tempo que eu não tomo. Com adoçante. Aí, com a convivência com algumas outras pessoas, as pessoas só tomavam café puro, sem nada. Café de máquina puro. É o que mais me apetece, é o café de máquina, que mais me atrai. Eu passei a dar um golinho do café sem nada, e aqui amargo. Aí eu que usava 4, 5 gotas de adoçante, passei a usar uma só, e aquilo já ficava muito doce. Hoje eu não consigo nem com adoçante, eu tenho que tomar o café sem nada, puro. Então é uma questão de acostumar o nosso paladar. Essa é a prova de que o paladar é treinável. Você pode gostar hoje de uma coisa muito doce, mas isso não precisa ser assim para sempre. Perfeito, Ouse, diminua. Eu coloco 12 gotas de adoçante num suco, coloque metade. Depois, metade disso. Até o momento em que você passe a ter prazer em sentir o sabor daquele suco, realmente. Agora, o que você não pode fazer é o que eu fiz, porque você corre o risco de tomar uma invertida como eu tomei. Porque eu fui tomar o café num bar outro dia, famoso em Campinas, e pediu café e a pessoa pediu um café e colocou 3 ou 4 colheres de açúcar, mexeu e eu falei assim, não, o certo do café é tomar sem açúcar. Ele olhou para mim e falou assim, não, o certo do café é tomar do jeito que eu gosto. Quer dizer, faça o seu, mas não precisa ficar falando para os outros, porque aí você pode até se complicar. Me fale do adoçante, ele substitui o açúcar com vantagem ou com desvantagem? Infelizmente, com desvantagem.
existe uma polêmica muito grande hoje em dia com relação a qual é o tipo de adoçante que seria mais saudável, que causaria menos prejuízo ao organismo. E a briga é grande. Por muito tempo acreditou-se que a sucralose pudesse ser uma boa opção. Sim. Porém, alguns estudos estão mostrando que a sucralose não se comportaria muito bem sob aquecimento. Então, a sucralose no café, a sucralose no chá, não seria tão interessante, não seria tão seguro. E isso ainda está sob investigação, mas agora o que é seguro eu dizer é que a estévia é um adoçante mais seguro porque é uma folha macerada que produz um líquidozinho e esse líquidozinho é purificado e produz o adoçante. Então, hoje, com segurança, é a estévia. Posso falar uma coisa para você, Daniela? Entre a estévia e tomar sem açúcar, melhor sem açúcar. Eu também sou da sua opinião. Adoçante, depois que você para, depois que você não toma, você vê o quanto o adoçante é ruim. Exatamente, o gosto residual que ele deixa na boca. Mas muito ruim. Então, mas assim, doutor, estou sugerindo a você, vá diminuindo até você abolir de vez e vai ser algo muito, muito interessante. Querida, adorei falar com você. Você não percebeu, mas eu fiz uma consulta aqui. Que bom. Fiz uma consulta aqui eu com fico você, feliz. né? E tenho certeza que os nossos telespectadores também fizeram essa consulta e vão tirar muito proveito, viu? Daniela Mantavelli Silva, adorei falar com você. Muito obrigada, querida. de verdade. Ah, que bom. Não, eu sei, eu também, tudo que eu falei foi de verdade, viu? Muito Adorei obrigada. falar com você. Tenho certeza que vocês gostaram. Daniela Mantavelli Silva, nutricionista clínica, falando aqui. A gente falou, né, da alimentação, sobretudo para quem tem o câncer, para quem quer prevenir, mas também para você, para a vida saudável, normal, para todos nós. Não se esqueça do exercício. Todo mundo fala do exercício. Se todo mundo fala, gente, é porque deve ter alguma coisa de verdade, né? Até eu vou entrar nessa aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo Visão Geral. Até mais.